Olá pessoal, aqui é o professor Ela, professor de Biologia, e vamos à resolução da nossa segunda questão da lista de Biologia, uma questão que relaciona a divisão celular com os erros que podem acontecer durante a divisão. Ele fala o seguinte: durante uma divisão celular, podem ocorrer diferentes erros na segregação dos cromossomos. Um desses erros é a não disjunção cromossômica. Considerando uma célula 2N igual a 46, que inicia o processo de divisão meiótica e sofre a não disjunção de um cromossomo durante a meiose 1. Quais serão os gametas resultantes ao final da meiose? Bom, pessoal, ele está falando aqui de divisão celular com os erros que podem acontecer durante a divisão meiótica. Então, relembrando aqui, quando uma célula faz divisão meiótica, uma célula que faz divisão meiótica, ela faz meiose 1 e origina duas células filhas. Essas células filhas fazem lá a meiose 2, cada uma delas, e originam duas células filhas cada, que ao final vai dar 4 células filhas. Então aqui, ó, essa célula que ele colocou na questão é uma célula 2N igual a 46, e ela vai fazer meiose 1, como eu já havia dito, e vai originar duas células, e vai fazer meiose 2, originando lá duas células cada uma, que ao final vai dar 4 células. A gente sabe que antes de acontecer a separação dos cromossomos homólogos, eles estão alinhados no plano equatorial celular. Quando essa célula faz divisão meiótica, a gente sabe que na meiose 1 eu tenho separação de cromossomos homólogos. Eles vão metade para um lado, metade para o outro. Ou seja, vai 23 para um lado, 23 para o outro. Ou seja, quando tem separação, metade dos cromossomos vai para uma célula, a outra metade vai para outra célula. Essas duas células que vão ser N igual a 23, porque é metade, vai fazer meiose 2 e vai originar células agora com cromossomos simples, porque teve lá separação de cromátides irmãs. De modo que essas células são N igual a 23, porque fizeram meiose 1, então teve separação pela metade, porque a meiose 1 é reducional. E as células resultantes da meiose 2 também vão ter 23 cromossomos. A diferença é que as células de cima, pessoal, que vão fazer meiose 2, têm cromossomos duplicados. Como eles são separados, ao final eu vou ter cromossomos apenas simples. Isso é o que aconteceria normalmente durante a divisão, se não tivesse nenhum erro. Na questão ele fala, pessoal, que você vai ter um erro durante a divisão meiótica 1. Ou seja, o erro vai ser durante, pessoal, a separação dos cromossomos homólogos. Ou seja, como é que vai ficar essa separação? Nós acabamos de ver que o que acontece normalmente é metade dos cromossomos irem para um lado e a outra metade para o outro lado. Mas ele falou que você pode ter um erro durante a disjunção cromossômica, ou seja, a separação. Como é na meiose 1, o erro é durante a separação dos cromossomos homólogos. Ele falou que o erro aconteceu em um cromossomo, ou seja, eu vou colocar aqui como se fosse nesse par de cromossomos homólogos. O normal é que um desses cromossomos vá para um polo e o outro vá para o outro polo. Mas como não aconteceu separação, pessoal, os dois cromossomos vão migrar para um polo da célula. Isso geralmente acontece por despolimerização da fibra de fuso, que puxa o cromossomo para um polo. Desse modo, como é que vai ficar, né, pessoal? Vai os dois cromossomos para uma célula e o outro cromossomo, que era para estar aqui, nessa outra célula, não vai estar presente. Ou seja, vai ficar faltando um cromossomo aqui, porque o outro cromossomo, que era para estar lá naquela outra célula, migrou junto com esse cromossomo. O normal, como nós vimos, era cada uma dessas duas células terem 23 cromossomos. Mas essa célula aqui recebeu um a mais, como vocês estão vendo, a da direita. Se ela recebeu um a mais e era para ter 23, ela vai ter 24 cromossomos. A outra, que era para ter 23, vai receber um cromossomo a menos, ou seja, vai ter 22 cromossomos. Essas duas células agora vão fazer meiose 2, pessoal, e vocês vão observar que eu vou ter separação de cromátides irmã, vai ficar cromossomos simples em cada uma das células, mas aqui, lembra que a meiose 2 ela é equacional. Ou seja, as células que fazem meiose 2, elas vão originar células filhas com o mesmo número de cromossomos que elas possuem. Ou seja, se esta célula aqui, pessoal, que tem 22 cromossomos faz meiose 2, as células resultantes vão ter 22 cromossomos. Se essa célula aqui, que tem 24 cromossomos, faz meiose 2, as células resultantes vão ter
24 cromossomos. Desse modo, pessoal, nós vemos que um erro que aconteceu durante a divisão meiótica 1 em um cromossomo resultou lá em 2 gametas, cada um com 22 cromossomos, e 2 gametas, cada um com 24 cromossomos. Esses erros que acontecem durante a divisão meiótica 1, pessoal, ou durante outra divisão meiótica, geralmente causam aquelas síndromes que nós estudamos, né? As aneuploidias, síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, que você tem um cromossomo a mais no par 21, síndrome de Edwards, que você tem um cromossomo a mais no cromossomo no par 18, é uma trissomia do cromossomo 18, síndrome de Patau, que é a trissomia do cromossomo 13, tem um cromossomo a mais no cromossomo 13, no par 13. Síndrome de Klinefelter, que é um homem que tem um cromossomo X a mais, que fica XXY. Síndrome da superfêmea ou do triplo X, que é uma mulher que tem um cromossomo X a mais. Essas síndromes por aneuploidias acontecem por erros durante a divisão meiótica, que faz o gameta ter um cromossomo a mais ou ter um cromossomo a menos, por exemplo. A única resposta que tem, pessoal, gametas com 22 cromossomos e com 24 é a letra E. Então a resposta da questão número 2, letra E.